A paz, pessoal, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar aqui para vocês uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar o seu dia, vai abençoar a sua vida. Inclusive, eu queria pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também compartilhe essa mensagem nos grupos, nos status, porque com certeza vai abençoar todos que receberem. Deus vai falar o coração. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 7 em diante, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos turbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente, até o romper do dia, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Veja, meu amado, meu irmão, minha irmã, que um dos maiores inimigos da fé, um dos maiores inimigos do cristão, um dos maiores inimigos do povo de Deus é o tempo. Quantas são as pessoas que, devido à demora de uma resposta, aos olhos dele, Deus está demorando a responder, o milagre está demorando a chegar, a bênção está demorando a acontecer, a pessoa desanima, a pessoa se rende, a pessoa para, a pessoa adormece espiritualmente. A Bíblia diz lá que esse rapaz, chamado Eutico, ele estava ali na janela, do lado de dentro, mas na janela, todo mundo sentado no cenáculo, direitinho, observando, atento à mensagem prolongada de Paulo, mas atento ali. Paulo ia embora no outro dia, era talvez a última oportunidade de ouvir uma mensagem do apóstolo Paulo. Sabe, Paulo se dedicando para entregar o melhor para aquela igreja, para aquelas pessoas. E o Eutico, lá em cima no terceiro andar, olhando pela janela. Quantas são as pessoas que espiritualmente estão assim? Elas chegaram até num patamar alto, mas já acham que já não precisam mais, como outros precisavam, como outrora precisou. Pessoas que chegaram num patamar alto, que agora ela está do lado de dentro, mas com o olhar para fora. Porque numa janela, quando você vai para uma janela, você busca o quê? Você vai para uma janela olhar para o que está acontecendo lá fora, observar o lado de fora. Você está do lado de dentro, mas está observando o que está acontecendo lá do lado de fora. Quantas são as pessoas que estão assim? Quantas estão dentro das igrejas? Porém, o olhar está no que está acontecendo no mundo. A pessoa está mais atenta às coisas do mundo do que às coisas da igreja, às coisas de Deus, às coisas espirituais. Ela já parou de orar, ela já parou de buscar, ela já parou de evangelizar, ela já parou de jejuar, ela já parou de ler a Bíblia. Ela está adormecida. Aquele jovem na janela, o tempo foi passando e ele veio adormecer, e a Bíblia diz que ele caiu, adormeceu tão profundamente. Olha, vou dizer uma coisa para você, meu amado,
meu irmão. A pessoa, numa janela, adormecer profundamente, não foi de uma hora para outra. Ninguém dorme profundamente de uma hora para outra. O sono tem os seus estágios. Tem lá o início, é aquele sono leve, né? Aí a pessoa vai ficando mais profundo, até a pessoa chegar no sono profundo, demora aí meia hora, uma hora, para que ela chegue ao sono profundo. E o que aconteceu com Eutico, ele dormiu profundamente. Ninguém dorme profundamente de um minuto para o outro. O tempo foi passando, talvez o tempo tenha passado. Muitas são as pessoas que estão adormecendo no sono da morte, o sono espiritual, da pessoa não ficar mais atenta às coisas de Deus, às coisas espirituais. Ela vai abandonando, ela vai parando de orar, ela vai parando de jejuar, ela vai parando de usar a fé, ela vai parando de ler a Bíblia, ela vai parando aos poucos. Assim como a pessoa vai adormecendo, ela vai perdendo os sentidos conforme ela vai adormecendo, né, fisicamente, assim também espiritualmente. A pessoa, quando vai adormecendo, ela começa a não ouvir mais, ela começa a não sentir mais as coisas, ela começa a não ver, os olhos fecham. E assim acontece também na vida espiritual. A pessoa, conforme vai caindo no sono espiritual, ela vai perdendo os sentidos espirituais. Ela já não sente mais a Deus como ela sentia antes. A presença do Espírito Santo. Ela não consegue mais se envolver com as coisas da fé. Ela não consegue mais acreditar como ela acreditava antes. Por isso surge luta, surge problema, surge adversidade. E antes ela vencia, antes ela conquistava, ela vencia as lutas. Hoje as lutas estão vencendo ela. Hoje ela está sendo vencida. Por quê? Porque ela está caindo nesse sono espiritual. Ah, meu amado, não permita que você caia nesse sono, não. Como Eutico, que caiu daquele sono, ele chegou no terceiro andar. Sabe o que eu entendo com esse terceiro andar? É um nível espiritual que a pessoa chega. A pessoa chega na igreja recentemente, ela tem aquele, sabe, encontro com as coisas de Deus, o encontro com a palavra. Ela vai aprendendo como ler a Bíblia, ela vai aprendendo o que é certo, o que é errado. Ela vai aprendendo que ela tem que se batizar, tem que se arrepender dos pecados, abandonar o erro. É o primeiro andar ali que todo mundo passa por esse, sabe, por essa fase espiritual da sua vida. É a primeira fase, é o primeiro encontro que você tem com Deus. Aprende a usar a fé, aprende as coisas de Deus, começa a aprender o que é certo, o que é errado. Aí tem um segundo andar espiritual, que você já, sabe, aprende a conquistar, você já aprende não somente receber a fé, mas como usar a fé. Então você já começa a receber milagres, receber bênção, alcançar coisas, se libertar dos vícios, dos males, se batiza nas águas, aprende a ler a Bíblia, sabe, começa a ter sede das coisas de Deus, até você ir para o terceiro andar espiritual. Aí você já quer ser cheio do Espírito Santo, sair para evangelizar, fazer a obra de Deus. Esse jovem chegou, sabe, num terceiro andar espiritual, mas lá ele parou de olhar para dentro, começou a reparar as coisas de fora. Foi aonde veio a queda, foi aonde aconteceu a queda que levou ele à morte. Muitas pessoas, infelizmente, chegam ao patamar alto espiritual, vai crescendo, vai se envolvendo, vai usando a fé, ela está despertada na fé, e ela usa a fé, ela busca, ela ora, ela jejua, ela vem para a igreja, ela ajuda, ela evangeliza, ela lê a Bíblia, sabe, ela é aquela pessoa que está ativa na fé, ela não está dormindo espiritualmente. Isso ela vai só crescendo, ela vai só conquistando, ela só vai alcançando as bênçãos, os milagres, as vitórias, as conquistas vão chegando, sabe, as maravilhas vão acontecendo. Só que o tempo vai passando, o tempo que é aliado de muitas pessoas. Porém, o inimigo de alguns cristãos, o tempo, a pessoa começa a achar que está demorando, que não está acontecendo, ela vai perdendo a visão, vai adormecendo. Meu amado, tudo tem o seu tempo certo. Vai chegar o tempo da sua vitória, vai chegar o tempo da tua bênção.
como tempos de vitória já aconteceram na sua vida, de coisas boas. De repente você está passando um tempo de luta, de problema, de adversidade, mas vai passar esse tempo ruim. Esse tempo ruim, esse tempo de tempestade, esse tempo de adversidade vai passar. Vai voltar aquele tempo de prosperidade, de saúde, de vitória, vai voltar. Mas você tem que ter paciência, esperar o tempo de Deus. Não é no meu tempo, nem no seu, é no tempo de Deus, vai chegar. Mas é importante você não ser vencido pelo tempo, não permitir que o tempo traga para o seu coração e para a sua vida espiritual o sono da morte, e fazer com que você caia lá de cima, lá do alto onde você chegou. Você sabe, quanto mais a gente cresce, né? Quanto mais a gente sobe, maior o tombo. Quantas são as pessoas que chegaram lá em cima, no nível espiritual, alcançaram coisas que muitos gostariam de alcançar, que ainda não alcançaram, a pessoa alcançou, mas ela caiu lá de cima, dormiu na janela, ficou olhando para onde não deveria. Eu lembro de Pedro, que saiu do barco, um homem de fé extraordinária. Ele tinha uma fé maior do que a dos outros apóstolos. Quando Jesus andando sobre as águas, todo mundo com medo, achando que era um fantasma, e Pedro falou: se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. Jesus falou: vem. E ele teve fé maior do que a dos outros para sair do barco e caminhar. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para o Senhor Jesus, então ele começou a submergir, a afundar e a gritar: socorre-me! E aqueles que a gente pensava que tinha uma fé imensa, porque andou sobre as águas, Jesus o advertiu e falou: homem de pequena fé. Sabe o que é você ter fé grande? É você permanecer. Às vezes você toma uma atitude que parece que a sua fé é grande, mas se você não permanecer ao longo do tempo com essa mesma atitude, com essa mesma perseverança, com essa mesma fé, isso vai mostrar que a sua fé é pequena. Mantenha a sua fé, mantenha o seu olhar nas coisas de Deus. Saia da janela, de olhar para o mundo, de olhar para as adversidades, de olhar para as lutas, de olhar para o que as pessoas estão dizendo, estão falando, para o que o mundo quer te mostrar. O mundo está querendo te mostrar coisas para tirar o teu olhar das coisas de Deus. Olha para a fé, olha para Deus, continua olhando para Deus, continua no primeiro amor, continua na oração, continua no jejum, continua indo na igreja, continua usando a sua fé como antes, como você começou, e você então vai alcançar o teu milagre, e você então vai alcançar a sua vitória. Que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus possa estar falando com você, que Deus possa estar te levantando, te despertando do sono espiritual. Talvez você não tenha indo mais na igreja, talvez você não tenha orado mais, talvez você não tenha buscado mais, talvez você não tenha dizimado mais, talvez você não tenha clamado mais, talvez você voltou a fumar, voltou a beber, voltou a falar palavrão, voltou a mentir, a guardar mágoas. O sono está fazendo tudo isso com você, o sono espiritual. O Senhor disse: desperta, ó tu que dormes. Desperta para que o Senhor possa iluminar os teus caminhos. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida. Você não recebeu essa mensagem à toa. Inclusive, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber mais mensagem e orações que irão abençoar a sua vida. Vamos falar com Deus? Prepare o copo com água se você não tiver. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui e viemos clamar, buscar o Senhor. Meu Deus, eu estou aqui no teu altar, no altar da tua casa, eu creio, meu Pai, que essa mensagem está chegando a pessoas que estavam adormecidas ou adormecendo, ou Satanás já preparando tudo para ela adormecer. Mas Senhor, desperta esse que está adormecido, desperta esse que está dormindo, desperta, meu Deus, essa pessoa, levanta o caído, o prostrado, anima, Pai, essa pessoa, anima, Senhor, anima o desanimado,
ergue o prostrado. Seja com essa gente, meu Deus, essa pessoa que está recebendo essa oração, onde ela estiver, aonde ela estiver, meu Pai. Se tem alguém que está doente, seja curado. Se alguém, meu Deus, que está lutando contra um vício, o vício da bebida, do cigarro, das drogas, Senhor, de jogos, de tantos outros vícios, toca nessa pessoa para libertá-los, para curá-los, para fazer, meu Deus, essa pessoa despertar, acordar e buscar o Senhor de verdade e ter uma vida transformada e abençoada, Senhor. Abençoa todos que estão se inscrevendo no canal e que a vida dessas pessoas seja uma bênção, que o tempo não seja o inimigo, mas que o tempo seja um aliado para essa pessoa amadurecer na fé, ter experiências com o Senhor e ter uma vida, sabe, prolongada na Tua presença. Ah, meu Deus, eu coloco todos em Tuas mãos. Abençoe o copo com água. Quem beber dessa água, que seja um santo remédio e ela seja abençoada. Em nome de Jesus, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. E Deus te abençoe. Desperta, ó tu que dorme. E o Senhor vai te iluminar e você vai ser feliz, vai ser próspero, vai ser muito abençoado. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem. Não deixe ninguém dos teus cair no sono da morte, no sono espiritual. Fique na paz.